Fala pessoas, tudo bem? Eu sou o Theo Machado e calma que o episódio já vai começar, mas eu preciso adiantar algo para vocês. Esse episódio de hoje não é um episódio comum. Esse episódio eu esperei 1 ano e meio para poder conseguir gravar esse episódio, para poder pegar a Camila no seu momento mais especial, porque esse episódio de hoje ele está recheado de quê? De sentimento. Então curta. Para a carreira, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, independente de religião. Eu acredito muito em Deus, tem gente que acredita em energia, tem gente que dá nome, não importa. A gente precisa entender a nossa identidade, a gente precisa entender quem a gente é e a gente precisa estar movido por um propósito. Fala pessoas, sejam bem-vindos a mais um 4Cast, o podcast da 4 Tecnologia, e hoje a gente está no podcast de número 32, olha só, 32, Daniel. E sabe o que é mais engraçado? Eu não consigo mentir, Daniel. A gente gravou 31 ou 33? A gente gravou 33 há 3 horas atrás. E eu fui trocar de roupa, né? Porque você não pode repetir roupa. Agora eu entendi por que existe toda uma área de camarim dentro das emissoras para você não estar repetindo roupa. Porque eu vim com um blazer que a gente usou na gravação do podcast do Humberto. Então, eu não minto para vocês, saibam disso que eu sou extremamente sincero para todos vocês. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. E essa convidada, Daniel, eu posso dizer que eu sou um exímio vendedor. Sabe por quê? Tem 1 ano e meio que eu estou aguardando para poder gravar esse podcast. Oh, meu Deus! Camila, você imagina, você pensou na possibilidade de 1 ano e meio atrás você estar sentado aqui participando de um podcast? Não. Com tanto de coisa que você estava fazendo? Tá vendo? Não. Peço perdão por ter demorado tanto, mas eram muitos papéis ao mesmo tempo. E aí eu falei assim, falando com a minha esposa, eu falei assim, amor, tem muita gente que está na minha lista de gravação, mas Que honra. tem a Camila Rocha, que eu vou gravar com ela amanhã, que tem 1 ano e meio que eu estou esperando. E o pior é que eu tive a hombridade nem de fazer o convite, porque eu falei assim, eu não vou nem convidar, porque a gente tem que ter um pouco de noção do tempo que a pessoa está vivendo agora, porque talvez eu fazer um convite desse agora pode ser uma porta que a gente se fecha agora que não vai nunca acontecer. Eu falei assim, então eu vou esperar. Sabe aquele cliente que você fala assim, não é a hora de eu ofertar esse tipo de produto? Foi exatamente com você, Camila Rocha. Eu esperei 1 ano e meio para poder ter você aqui, porque agora eu tenho você num outro momento. Uma nova versão. Uma nova Deus versão. sabe de todas as coisas, era a hora certa. É isso que eu penso. Mas aí o que acontece? Vocês não conhecem Camila, vocês vão conhecer ela agora, mas eu vou dar aqui uma bela apresentação sobre quem é Camila Rocha para vocês. Ó, a nossa convidada é Camila Rocha, profissional Microsoft e uma das vozes mais consistentes quando o assunto é liderança inspirada por propósito, inovação estratégica e tecnologia para o bem. A Camila possui uma trajetória que une profundidade técnica, visão de negócios e valores muito claros. Ela acredita que a tecnologia... Nossa, aqui ficou legal, hein? Parabéns! Ela acredita que a tecnologia é uma ferramenta de transformação social, ambiental e humana. Ao longo da sua carreira, ela tem aplicado inovação como um catalisador de impacto real, sempre com foco em sustentabilidade, inclusão e desenvolvimento de pessoas. Na Microsoft, Camila atuou em posições de alta relevância, incluindo o setor público, grandes contas e iniciativas estratégicas que existem em visão sistêmica. A articulação com diferentes atores e capacidade de transformar desafios, essa aqui é a minha parte, complexos em soluções práticas. Sua vivência inclui temas que vão desde modernização digital até produtividade, acessibilidade, inteligência artificial inclusiva e evolução do trabalho moderno. Que honra! Que foi exatamente onde eu te conheci, foi quando a gente foi falar de trabalho moderno. E eu posso confessar um pecado aqui? Claro. Vocês estão preparados para isso? Olha só, essa aqui é a questão de hombridade. Estou eu numa grande conta, era uma conta, um cliente de governo, do judiciário, não vou falar o nome da conta, que esse cliente estava indo para a nuvem. E aí você tinha acabado de chegar na Microsoft, né? E o pessoal me falou assim, a Camila que era da Lanlink, ela agora está na Microsoft. Eu falei assim, ela é da Lanlink e agora está na Microsoft? Então tá bom. Na primeira reunião com o cliente, chego eu todo, mas eu estava muito grande, mas eu cheguei muito grande nessa reunião, a gente tinha acabado de vencer a licitação, e aí eu falei assim, agora deixa eu mostrar o meu talento. Daniel, quando eu cheguei lá, a Camila estava na reunião, e ela dominou com a maestria.
E ela já tinha feito todo o projeto do cliente. Olha, já tem um investimento que vai ser tal parceiro que vai executar o projeto de intranet, a migração de nuvem para nuvem vai ser feita por tal cliente, assim, assim, assado. Eu fiquei calado na reunião, porque você já tinha feito tudo. Você tinha feito todo o projeto de pré-venda no cliente. E aí eu cheguei no escritório, eu lembro que eu falei assim, mas petulante aquela Camila, né? Eu já ia perguntar, isso foi bom ou ruim, né? Eu tô ouvindo o Eu feedback falei assim, agora. mas ela chegou muito grande no cliente. Aí o GG, George, inclusive, beijo pra você, te Beijo, amo, GG. queridão. E ele falou assim, você não tem noção de quem é a Camila Rocha. Eu falei assim, por que? Ela falou assim, a Camila, ela lia o PDTI de todos os clientes na Allen. Ela sabia o PDTI de todas as contas de cor. E aí, Camila, naquele dia eu comecei a respeitar você poderosamente, porque você se mostrou assim uma profissional ímpar. E não é à toa que Que você honra. galgou todos os cargos e posições dentro da Microsoft e hoje a gente está aqui batendo esse papo. Que honra, que honra. Obrigada pela generosidade do seu olhar, pela confiança. Camila, no último podcast, eu bati um papo com o Humberto. E aí, Humberto, a gente falou bastante sobre como foi essa migração, né, dele da parte técnica para a parte comercial. E aí eu vejo que isso faz muito fit com você também. Só que antes de eu falar desse tema, eu queria entender como é que se iniciou a sua jornada na tecnologia. Isso é de Legal. casa, família, a galera já era da tecnologia ou você começou essa carreira sozinha na sua família? Não, legal. Foi sozinha, assim como grande parte dos adolescentes, aos 17, 18 anos eu não sabia o que queria fazer da vida. Então não sofram, isso é normal, né? É muito cedo pra gente ter certeza do que a gente quer fazer no futuro. E eu conversando com um colega em sala de aula, falei: beleza, a gente tem que escolher a faculdade. O que a gente vai fazer? Aí ele: Camila, a gente gosta de física, gosta de matemática, vamos fazer um curso que tenha a ver com isso? Vamos. Aí a gente escolheu 2. Um, contábeis, ciências contábeis. Legal. A gente aplicou para ciências contábeis na UNB, na época o PAS, ainda tem, né? Mas foi Tem. diminuindo, assim, a intensidade com que se falava de PAS, na minha época era muito. E a gente aplicou numa universidade privada, no CEUB, para engenharia da computação. Por um simples e único motivo, eu gosto de física e gosto de matemática, eu não tinha nenhum sonho de profissão. E acabou que nós entramos nos 2. Então a gente passou na UNB e passou no CEUB durante 2 anos, eu e ele cursamos as 2 faculdades ao mesmo tempo. E só que a área de tecnologia ela foi fisgando, né? Ela foi me fisgando, então eu acabei depois desses 2 anos decidindo ficar na engenharia. Legal. E eu comecei a trabalhar na TI do CEUB, que era a universidade que eu estudava. Então eu recebi uma oportunidade de trabalhar na TI e eu ganhava bolsa de 100% de desconto. Então era perfeito. Eu tinha bolsa, tinha um emprego e tinha a oportunidade de começar a exercer profissionalmente, né? Ali enquanto eu estava estudando. E eu me apaixonei pela TI, eu cuidava de laboratório de informática, então Dos minha missão... laboratórios do seu? os laboratórios dos prédios, né? Tem um Aham. prédio de direito, prédio de computação, né? O prédio de cada área. E a minha responsabilidade era cuidar dos laboratórios. E eu lembro que quando eu cheguei, tinha aquele trabalho de laboratório, né? Troca a senha de aluno, o mouse, a bolinha do mouse não tá Bolinha do funcionando, lembra? Pega um cotonetezinho. Limpa a bolinha do mouse, máquina não liga, tela azul de Windows. Eu falei, gente, deixa eu fazer diferente. Será que as pessoas estão entendendo quais os problemas comuns que tem nesse laboratório? Né? O que acontece com frequência? Aí eu comecei a criar relatórios e não tinha isso, assim, o time de informática do CEUB não tinha esse acompanhamento dos problemas que aconteciam no laboratório. Aí eu lembro que todo mundo fez, olha, ela faz diferente, né? Ela quis fazer alguma coisa, ela não é só lá atender o aluno. Então daí eu fui já entrando na área de tecnologia, dentro do CEUB mesmo eu mudei um pouquinho mais para infraestrutura, para a área de TI, até ir para o mundo de parceiro, já vir para a área de vendas, trabalhando com Microsoft. Eu tenho uma carreira 100% direto ou indiretamente associada à tecnologia Microsoft. Que legal. E antes de você chegar à Microsoft, você passou por quais empresas? Então, eu saí do CEUB, né, trabalhei cuidando de laboratórios, depois fui para a área de infraestrutura. Eu sempre coloquei muita intenção em tudo que eu quis fazer. Então, como eu comentei, quero cuidar de laboratório, eu quero cuidar da melhor maneira possível. Fui para a área de infraestrutura, quero aprender o máximo possível.
né? Então eu sugava, eu perguntava, eu questionava. E isso foi muito bom, porque quando eu me formei, o meu chefe já me indicou para uma integradora. Então eu saí da faculdade já indo direto para a Allen, trabalhei na Allen há alguns anos, e depois fui para a Lelink antes de chegar na Microsoft. Sempre com papel técnico, né? Então eu era consultora. Você era consultora na parte aqui de infra, dev? Infraestrutura e colaboração. Que fera. Então eu trabalhei muito com System Center, que é uma solução de gestão de dispositivos, virtualização de aplicação, a parte de Exchange. Então sempre muito focado em colaboração. E como é que era? Porque a gente está falando isso 10 eu me formei. 2010. A Allen, ela vendia um contrato Microsoft com toda a parte de serviço e chegava a Camila lá, recém-formada, para poder fazer toda a parte de implementação. Uma menina mulher, né? Porque hoje, graças a Deus, esse cenário mudou bastante. Mudou. Mas não era fácil ser mulher na área de tecnologia e muito menos técnica, né? Então, às vezes eu chegava em um cliente para fazer uma implantação, e cliente de governo, né, que é um ambiente muito masculino também. Sim. O setor público sempre foi um ambiente historicamente muito masculino. Chegava uma menina mulher para fazer uma implantação. Então tiveram situações engraçadas que eu chegava e falava, olha, eu vim aqui, eu vou implantar o System Center. E aí o cliente falava, não, Camila, eu não quero a comercial, eu quero a técnica. Hoje eu preciso que o produto comece a funcionar. Eu falei, não, mas sou eu que vou implantar. Ele, não, você não está entendendo, eu quero a técnica, eu quero não quero a comercial, quero a técnica. Eu falei, não, sou eu. E aí, aos pouquinhos, né, assim, ao longo da minha carreira, você vai estabelecendo confiança. Então, tinha essa primeira barreira, as pessoas não te reconheciam como técnica pelo fato de ser mulher, de ser nova, mas você vai estabelecendo, mostrando confiança, mostrando que você sabe o que você está fazendo. Teve um colega que uma vez falou para mim uma coisa engraçada, ele falou, Camila, usa All-Star, calça jeans e camiseta. Aí as pessoas vão achar que você é técnica. Estereotipava muito, né? Eu falei, não, eu vou ser a Camila como eu sou e as pessoas precisam entender que esse é o meu papel e eu consigo ser relevante com esse papel. Ou seja, você chegava de salto alto, escarpão, maquiagem, batom vermelho, eu sou a técnica. Eu vim aqui implementar o System Center. Há 15 anos atrás, né? 15 anos. Você pegou muito projeto, então, de migração de on-premise para a nuvem? Muito. Eu tive o privilégio de viver essa transição, muito nessa fase que você comentou, que foi quando eu entrei na Microsoft, né? Foi nessa transição de parceiro para a Microsoft. Eu trabalhei muito com soluções de colaboração, então era o Exchange, a gente tinha o Link, que era o Office Communicator, depois virou o Skype for Business, até o Beeples, até a gente chegar no Office 365. Então eu peguei essa transição, sempre setor público, sempre aqui em Brasília a gente trabalha muito com setor público, né? Então eu peguei essa transição do mundo on-premise para nuvem. E é engraçado que antes da pandemia, a gente tinha muito que ficar justificando o valor dessas soluções para o cliente, né? Eu lembro de fazer reuniões para falar assim, olha, colaboração é relevante, você precisa ter uma ferramenta que você trabalhe em time, que você registre essas informações, que você possa acessar de qualquer lugar. Aí vem a pandemia. Aí vai toque de caixa todo mundo. Todo mundo precisava daquela tecnologia para poder continuar trabalhando. Então eu peguei essa transição, e é um privilégio, assim, acompanhar o amadurecimento dos clientes em relação a essas tecnologias. Quando você sai da Allen, você vai para a Lelink, você sai de área técnica para uma área de solução e pré-venda? Foi naturalmente, Theo, assim, esse foi um processo que eu migrar para a área de venda, pré-venda, foi um processo natural, né? Eu acho que o fato de eu gostar de pessoas, de eu gostar de conversar, isso já vai te colocando numa posição de venda, de pré-venda. Mas foi um processo natural que eu mesma não enxerguei, né? Você não enxergou? Porque tem muita gente que sente o baque, assim, que fica assim, cara, é muito diferente, né? Que uma coisa é você escovar bit, porque tem muita gente que tem técnico que fala assim, eu tô sempre dentro do cliente, agora eu vou para uma área comercial. E quando ele chega na área comercial, ele vê que a coisa é completamente diferente. E você não sentiu isso? Não, eu senti a diferença de posição, mas eu não senti, foi natural quando eu falo a transição de carreira nesse sentido. Por quê? Eu tinha um bias muito grande com a posição de comercial, né? Porque há 15 anos atrás também associavam muito a mulher a um papel comercial,
que tinha um papel ali de abrir portas, né? Então, o Certo, feminino era um sim. papel de abrir portas. Ah, E a minha formação era técnica, e eu falava, não, eu sou técnica, eu quero continuar sendo técnica e quero ser reconhecida como técnica. Só que quando eu vi, eu já era comercial, né? Então, assim, eu fui naturalmente mudando para uma posição de pré-venda. Mas eu sentia a diferença, porque você deixa de estar ali, né, no Escovabit, em fazer sim. uma implantação, e você começa a liderar uma comunicação, né, a tratar um projeto, a liderar um projeto. Existe essa diferença. Só que eu acho que quando você gosta de gente, você gosta de conversar, esse processo é natural. E também eu acho, Theo, que a venda, acho que hoje isso é muito claro. Há alguns anos atrás isso foi mudando. As pessoas, elas não querem mais receber alguém para tomar um café e não ter um conteúdo para dividir, né? O tempo de todo mundo do cliente é escasso. Então eu acho que eu peguei essa transição aonde o vendedor ele precisava já ter um conteúdo, ele precisava levar alguma informação Pelo técnica, menos o nível 100 ali, o ele tem nível que, 100 ele tem para que dominar. conversar e para discutir. Então eu falo natural nesse sentido, sabe? Foi uma transição, mas eu não queria ser comercial, mas na hora que eu vi eu já era comercial, eu já Meio estava que vendendo. foi jogado, né? Foi jogado. E você lembra qual foi o seu primeiro deal? Que você liderou ele de ponta a ponta como vendas? Como vendas, lembro. Eu peguei muito essa transição de contratos de on-premise para Para nuvem. nuvem. Peguei muito no governo, muito essa Uhum. transição. Peguei em parceiro e peguei já entrando na Microsoft também, né? Sim. Talvez esse contrato que você comentou, que foi a nossa Foi um dos reunião, primeiros ali, né? foi um dos primeiros. Então eu lembro sim. Mas eu sempre tratei, aí já falando, né, um pouquinho de propósito, do que eu Sim. gosto, eu sempre tratei a venda como algo que eu acreditava muito e que eu estava fazendo aquilo para transformar ou para melhorar um ambiente do cliente, sabe? Então, né, assim, eu lembro que eu não tratava a venda como uma venda, eu tratava a venda como um processo de transformação daquele cliente. Então, assim, um primeiro projeto que foi muito impactante para mim é de Active Directory. Então, tinha Legal. muitos clientes, isso é tranquilo de falar, na época era a Polícia Federal, foi um grande projeto na Polícia Federal, que eles não tinham um Active Directory unificado. Então, pensa, cada delegado, quando chegava num estado, ele tinha uma conta, né? Então, tinha aqui a central, em cada estado, a sua delegacia, ela tinha uma conta. Então, esse primeiro grande projeto, ele tinha isso como base, que era transformar, unificar a identidade para eu ter mais segurança, Sim. mais controle, mais rastreabilidade, né? Então, esse foi um projeto que foi um dos primeiros que eu acompanhei, a construção da motivação até a venda e a efetivação dele. E só que para mim era assim, gente, a polícia precisa ter, né? Porque eu falava, ela precisa ter segurança, todo mundo precisa ter uma identidade única. Então, eu acho que eu sempre coloquei muito o porquê que eu tô fazendo aquilo, né? Por que a polícia precisa? E aí, Não para era o mim, deal pelo deal, não era o né? deal pelo deal, era a vitória da polícia conquistar uma identidade única, era a vitória dela modernizar uma forma de colaborar. Que legal. Então, sempre isso fez muito parte dos projetos que eu acompanhei. Os projetos, eu trabalhei em 2 grandes projetos. Na verdade, foram os 2 maiores projetos que eu trabalhei. Sempre foram em clientes que você estava. E um deles também foi a Polícia Federal. A Polícia Federal me fez rodar por 17 estados, É isso. fazendo workshop para poder ensinar o time da Polícia Federal como utilizar o Microsoft 365. E aí, falando de propósito, eu fui ter o meu propósito clarificado na pandemia. Porque eu não entendia por que eu estava viajando 17 estados. Teve dia que eu dormi num estado e acordei no outro, ministrando treinamento. Era eu e o Ronald na época. E aí, quando veio a pandemia, eu falei assim, agora eu entendi por que eu estava viajando. Porque a gente tombou a Polícia Federal inteira, implementamos o Microsoft 365, e aí todo mundo fazendo todas as reuniões, diligências via Teams, aí eu fui entender. Você tinha a visão do porquê você estava fazendo os projetos que você estava atuando, que na época você ainda não estava como account, você estava como ATS, não era? Na Ou era Microsoft, solution? especialista de solução. Especialista de Eu solução. entrei na Microsoft com uma posição mais técnica / comercial, Sim. e fiquei por 4 anos. Você já tinha mais ou menos uma visão do porquê que você estava fazendo aqueles projetos, da forma como você enxerga hoje,
Ou teve um momento que você falou assim, agora eu sei o porquê que eu tinha essa visão lá na ponta, junto com o cliente, que não era tão simplesmente implementar a solução que ele estava contratando, mas o que estava por trás dessa entrega. Você já tinha essa visão? Eu acho que hoje a gente amadurece, né? Assim, a nossa visão do todo ela muda, mas eu sempre tive, Theo, muito amor em tudo que eu fiz. Assim, eu sou movida por isso. Então, eu sou movida pelo que mexe com o meu coração, pelo que eu acredito. Então, eu acho que isso eu sempre tive. Hoje eu dou nome a todos esses Uhum. sentimentos, a todas essas ações, a tudo que me move. Então, acho que hoje, principalmente depois da maternidade, né, a gente dá nome a isso com mais clareza. Mas acho que eu sempre tive intenção. Então, esse exemplo do projeto da polícia, que vocês foram um dos parceiros, né, Uhum. que na época fizeram isso ser realidade depois que a gente concluiu a venda e o contrato, eu acreditava muito nisso, né? Então, eu lembro de uma situação desse projeto que eu estava numa reunião, eu era a única mulher, também jovem, e só policial federal de terno, você lembra disso, né? Lembro. Terno preto, todo mundo sempre muito arrumado, muito formal. Eu dei treinamento com gente que estava com um fuzil pendurado Isso. Era isso aí. Aí imagina eu lá na reunião e todo mundo dizendo assim, algumas pessoas eram contra o projeto, porque eu tiro a autonomia da ponta. Aí teve uma hora que eu estava ouvindo aquela reunião e assim, eu vendo alguém discordar, eu levantei a voz e falei: deixa eu te falar, a gente não está discutindo se isso é uma possibilidade ou não. Vai acontecer, porque é bom para a polícia. Aí depois eu pensei, Cara, parece que gente, eu tô vivendo, que voltando àquela coragem época, de... você falando assim, não. Não, tem que ser, porque é bom, porque vai ter segurança, vai ter rastreabilidade, vai ser mais unificado, vocês vão ter lógica dos processos, né? Quando uma pessoa mudar de área ou mudar de posição, as coisas não vão se perder, e isso é bom para a administração pública. Então, assim, já era algo sempre foi muito vivo dentro de mim, né? Eu acho que a maturidade, ela me faz dar nome para isso, Legal. mas isso sempre me moveu. E esse projeto foi um projeto muito emblemático, foi um projeto desafiador, creio, mas teve algum outro que tenha te exigido mais habilidade? Aí já não entra mais tanto a parte do hard skill, que é a sua habilidade técnica, mas o seu soft skill. Sim, eu acho que meus últimos projetos antes de sair de licença maternidade, o meu último ano, como é que foi minha trajetória na Microsoft, né? Eu entro na Microsoft como especialista de solução, muito fruto desse trabalho técnico que eu exerci Uhum. em parceiros. E foi uma jornada muito legal, porque eu estava em parceiro, estava na Allen, depois na Lalink. A Microsoft passou por um processo de transição, e aí colegas que estavam lá na época falaram: Camila, você é a pessoa que a gente quer ter aqui. Uhum. E foi uma honra, né? Assim, Sim. foi uma honra ter sido vista como alguém. O Humberto faz parte dessa geração, Marcos, Ranieri, tem várias pessoas que eu Caraca. poderia citar aqui. Eu sou muito grata por terem acreditado em mim desde sempre. Então, eu entrei na Microsoft muito rápido, porque tinha um espaço para ser ocupado. Era nessa mesma lógica dessas soluções de colaboração, nesse trabalho técnico. Eu exerci essa posição por 4 anos, e aí, Você ficou isso tudo como especialista de solução, Cara, 4 que eu acho anos. que foi tudo muito rápido, né, de lá Foi, pra cá. Foram mas foram 4 4 anos. anos. Eu entrei em Uau. 2018, então foram 4 anos. E aí sempre foi, o técnico sempre me ajudou muito, Hum, né? E aí eu migro para uma posição de Account Executive na Microsoft e depois tenho a oportunidade de assumir a diretoria de vendas de governo vamos federal. falar disso. E aí os últimos projetos que eu exerci com esses 2 chapéus que eu estava, eles foram desafiadores porque o governo passou por uma transição onde a gente precisava construir coisas diferentes com ele, né? Então, estabelecer parcerias com empresas públicas, a gente precisou estabelecer acordos de preço com o governo que mudava. Então, eu comecei a lidar nessa função de executiva com projetos que eles não eram técnicos, eles eram projetos De de negócio, né? negócio, né? Então eu não estava vendendo alguma coisa, eu estava estabelecendo um acordo, eu estava definindo uma parceria. E a Microsoft tem uma relevância muito grande, uma presença muito Uau, forte no muito. setor público, né? Então a gente tinha o privilégio de tudo começar por nós. Então, os acordos de parceria eram na Microsoft, os acordos de preço, acordos de lista. E aí sim, esses projetos eles me exigiram muito o tal do soft skill, né? A resiliência, a capacidade de comunicar bem, tanto dentro da Microsoft,
muito dentro da Microsoft, quanto com o cliente no setor público também do lado de fora. Fica difícil, né? Uma empresa americana entender do isso. mercado brasileiro, como funciona isso aqui, exige uma habilidade incrível de negociação. É isso. Né? Então, assim, tem uma especificidade da gente como país, né? Veio toda uma questão de soberania. Então, como é que você diz para uma empresa americana que é acostumada a vender de um modelo, que agora um cliente, ele é um parceiro e eu tenho que ter todo o cuidado de compliance? Como é que eu fecho um acordo de preço sem ter venda? Então, assim, foram projetos e oportunidades que me alargaram muito como profissional, porque me exigiu ter resiliência para comunicar bem, para explicar as motivações, para traduzir o que o governo precisava para dentro da Microsoft e vice-versa, para dizer assim também, olha, nós somos uma empresa sim, a gente tem o nosso compliance, tem o nosso modo de atuar e a gente precisa adaptar aqui. Então, os meus últimos 2 anos como líder de vendas, né, e líder de time, me exigiram muito nesse sentido. E foi legal, foi muito legal, Theo, porque quando eu falo me alargar, e aí é uma diferença da posição técnica, né? Quando você tem que exercer esse soft skill para esse projeto, você se alarga como um todo, né? Estica e como? Estica. Então, eu lembro de ter reuniões que eu saía de uma reunião frustrada porque eu não tinha conseguido convencer o gringo ou o executivo da Microsoft de que aquilo era. Aí eu parava para pensar e falava, gente, dentro de casa eu também não tô conseguindo me comunicar com meu marido para ele entender, para ele entender bem. Isso é sabedoria. Para ele entender bem o que eu quero dizer. Então, quando eu falo que foi legal porque eu me alarguei, porque você vai pensando assim, poxa, eu preciso me comunicar melhor. Isso não se aplica só à vida profissional, isso só aplica à sua casa também. Então, eu tô ouvindo bem, eu tô me comunicando bem. Então, foram projetos e foi uma fase da minha vida que exigiu muito esse soft skill, mas que foi maravilhoso porque me alargou muito como ser humano e como profissional em diversos âmbitos da minha vida. Sensacional. O território que você atuava era um território bastante complexo e grande, né? Que aí teve a necessidade de trabalhar toda essa parte de acordos e tal, por conta de todo o modelo de negócio de governo aqui dentro do Brasil. Essa sua proximidade com o negócio, não com o cliente, com a SKU ou com o projeto, mas essa proximidade com o negócio, foi que te levou à liderança da parte de governo aqui? Você acha que foi isso? Ou teve alguma outra variável que fez com que naturalmente você viesse a assumir essa posição? Não, eu acho que sim. Então, eu acho que essa proximidade com o negócio, eu acho que esse interesse em entender o que o cliente precisa e quais são as prioridades dele, é o que você fala ali, de ler os PDTIs, né? De entender o plano, de entender qual é a prioridade estratégica daquele órgão, daquele cliente, isso me ajudou muito na minha carreira, né? Porque vender para a área de tecnologia, ela é importante. Eu acho que essa fase que nós dois vivemos juntos, né? De pegar a transição do on-premise, de evoluir em soluções de colaboração. Existia um trabalho de base a ser feito, né? Do AD, da Polícia Federal, que hoje parece bobo, mas na época era muito transformador. Muito, extremamente. Então, assim, a gente passou por essa fase e ela precisava ser feita. Então, a tecnologia está ali. Só que, à medida que a tecnologia evoluiu, e aí a inteligência artificial ela veio para selar isso hoje, eu não vendo mais para a área de tecnologia, eu preciso entender o que o negócio precisa, como é que o negócio daquela empresa funciona, qual é a prioridade dela, qual é o objetivo estratégico dela tem, quais são as dores da área de negócio e como é que a tecnologia ela é um meio para impulsionar uma transformação naquela área. Então, eu acho que essa visão é uma visão que precisava ser exercida. E eu acho que isso me ajudou dentro da Microsoft, me ajudou no relacionamento com os clientes, me ajudou a construir projetos perenes, a entender projetos que geraram transformação real. Eu acho que essa visão sim, porque, né, e é engraçado que a Microsoft, as pessoas também sempre associavam muito ela a isso, né, a SKU, a contrato de licenciamento, a renovação, das nossas siglinhas de EAS, Select na época. Só que é uma empresa que tem um portfólio muito rico e um potencial muito grande de transformação, né? Então,
Eu acho que trazer essa visão foi muito relevante, de falar assim, opa, peraí, a tecnologia e o nosso portfólio da Microsoft, ele está aqui para ser o meio de transformação do seu negócio. Uhum. Não só mais uma sustentação da base de como você se comunica, de como é a sua infraestrutura. Vocês viram que a gente falou bastante sobre a adoção de tecnologia Microsoft nesse episódio? E você quer uma oportunidade para poder se capacitar em cima da ferramenta do Microsoft Copilot? Está vendo esse QR Code que está aparecendo na sua tela? Abre agora a câmera do seu celular, escaneie esse QR Code e venha se inscrever para o workshop de Copilot que vai ser ministrado pelo nosso time. Essa é uma oportunidade ímpar para você se capacitar em cima de tecnologia. Muito bacana. E aí, nesse período, você se torna mãe. Foi a sua primeira maternidade? Foi minha primeira maternidade. E como é que foi isso, Camila? Você estava numa posição de liderança, maternidade, governo a milhão, como é que foi administrar tudo isso? É por isso que agora você entendeu por que eu não, não fiz o convite antes, né? Porque eu imagino que esse período você estava vivendo assim muitas coisas ao mesmo tempo, muitas emoções, né? Porque é um cargo de liderança, né? Que vem aquela responsabilidade, porque a gente está falando, eu não sei em números, mas deve ser uma das maiores unidades de negócio da Microsoft, que é governo, que você estava liderando, e ainda o desafio da primeira maternidade. Como é que foi esse período para você? O plano... Eu cheguei em uma certa fase da vida, /carreira, /idade, que eu decidi que queria ser mãe, né? Então eu falei, quero ser mãe. Vai ser um plano de vida, um plano de família. Então houve todo um planejamento. Teve um planejamento da decisão de ser mãe, né? Só que o momento de ser mãe, ele não é o momento que a gente escolhe, né? Nunca. Isso, nunca. É um processo totalmente divino mesmo, assim. Então, do momento que eu decidi ser mãe, até eu efetivamente engravidar, foram 2 anos, assim, de tentativas, né? E aí, nesse meio, veio a minha promoção para uma posição de liderança na Microsoft. Eu lembro que quando a Lê, na época, liderava o time de setor público, ela me convidou, ela falou, Camis, eu quero te convidar para assumir a liderança de governo federal. Eu falei, Lê, mas eu vou ser mãe, assim, tá nos meus planos e, se Deus quiser, vai ser logo. Será que é o momento? Ela falou, não, você é a pessoa... Você tem propósito, você tem missão, você é a pessoa que a companhia acredita para estar nessa posição. Falei, que honra, vamos lá. E aí, 2 meses depois, eu estava grávida. Então, eu vivi, né, o meu ano de liderança na Microsoft, grávida. Trabalhando muito, eu ainda tinha um chapéu de Account Executive também. Então você ficou esse período, você ainda estava com os 2 chapéus? Com os 2. Uau. Eu tinha, né, eu brinco, eu era Account Executive da Microsoft, de um território relevante, eu tinha me tornado diretora de vendas de governo federal e estava grávida, então era Tá vendo como é que eu soube a hora certa de prospectar o freguês para poder vir forte. Foi um ano com esses 3 papéis. E foi o ano que eu trabalhei nesses grandes projetos, que eu acompanhei esses grandes acordos, enfim. Então foi desafiador, mas foi maravilhoso. É o que eu falei, assim, eu tratei tudo como uma oportunidade de crescer, eu suguei tudo que eu podia sugar. Eu aprendi com as pessoas que estavam ao meu lado muito, né? É um time brilhante. Então, assim, foi desafiador, foi cansativo, mas foi maravilhoso. E aí, quando eu parei, né, falei assim, vou sair de licença maternidade também, eu me sentia completa, sabe? Eu falei assim, poxa, eu acho que profissionalmente eu tive vários checks. Eu fiz os checks e agora eu tô completa para viver uma nova fase, para me entregar de corpo e alma para essa nova fase de maternidade que tá vindo. Então, foi muito bom, Théo, assim, não vou dizer assim, não tenho nada a reclamar, nada a dizer, eu acho que eu fui me alargando, e eu acho que tudo isso é o que eu comentei, tudo é muito divino, porque assim, eu acho que você vai se alargando e entendendo no que você precisa melhorar, seja na comunicação, seja no trato com pessoas, seja em ser mais empática, e tudo isso estava me preparando para ser mãe, tudo isso estava me preparando para o momento de vida que chegou e eu tô vivendo agora. Tá com quantos meses? 9 para 10. 9 para 10, 9 cara. para 10. A maternidade, na verdade, assim, vamos parar um pouquinho de falar de tecnologia agora, tá, gente? A paternidade,
O forjar do meu caráter, ele aconteceu em vários momentos. Mas existem 2 momentos para mim que são extremamente marcantes. O primeiro foi o casamento e o segundo foi a paternidade. Que eu falo que nada melhor para poder melhorar um homem do que uma esposa e filhos. Porque eu falo que é a hora que a gente verdadeiramente se transforma em homem. Porque eu vejo hoje, falando por mim, eu era um menino. Eu era um menino antes de casar. Eu comecei a me tornar homem com o casamento e eu vim me tornar um homem de verdade na paternidade. E tudo isso que você falou, à medida que você estava falando sobre a forma como a gente lida com as pessoas, o que, que a gente precisa aprender, né? A forma de ser uma pessoa mais empática, você estava falando, estava vindo um filme na minha mente, assim, do quanto que eu evoluí enquanto homem, enquanto pessoa. Que eu falo que eu chego pro time e quando a gente está em reunião, eu sempre falo assim, olha, eu irei confrontar todos vocês, mas eu irei confrontá-los todos em amor, assim como um pai corrige o filho. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Esse é o pensamento que eu tenho e é a visão que eu levo no negócio sobre o que é ser líder. E para você, quando você começou a ter os primeiros, como você teve o primeiro contato e começou a olhar para o seu filho, como é que foi essa chave que virou na sua cabeça? Eu acho que todos os clichês, todos esses clichês de maternidade, eles são reais, né? Extremamente. Eles são reais, assim. Eu acho que eu até escrevi isso um dia, né? Quando eu tava voltando de Eu licença li. Eu não maternidade. vou mentir para você, escorreu um suor hétero no meu olho. Eu li. Que eu falei que pra mim a maternidade ela é uma experiência do amor de Jesus por nós, assim, Total. porque é aquilo que você faz de forma incondicional, que você se entrega, né? Assim, que você se entrega de forma total. Você entrega sua energia, sua saúde, sua disposição, seu sono, suas vontades, sua prioridade. Você entrega tudo que você é feliz, amando, né? Sem esperar nada em troca, né? Por isso que eu falo que para mim é uma experiência que se aproxima muito da gente vivenciar como Jesus nos ama, né? Como Deus ama. Total. Eu acredito muito nisso, né? Então, tem sido e foi uma experiência incrível. Eu acho que pela primeira vez na vida, eu me senti 100% vulnerável. Sabe? Quando você fala assim, eu estou vulnerável. E até na vida profissional, então assim, eu sou técnica. Cara, você vai lá, estuda, se prepara, né? Você se prepara para uma reunião, você se prepara para um projeto, e aí você se sente confiante. Então eu sempre fui uma pessoa muito confiante em tudo que eu fiz, porque eu sempre me preparei muito para aquilo. Então, eu li o PDTI, né? Eu me preparava muito para aquela reunião. Então, poxa, eu chegava lá confiante, abusada, como você falou, né? A menina abusada que tomou a reunião, que tomou a reunião inteira, mas eu tinha me preparado muito para aquilo. E aí a maternidade é um trem que não tem bula. É um Não tem manual. Não tem manual, é um serzinho daquele tamanho que eu não sabia pegar, confesso. Eu não fui uma criança maternal, de brincar de boneca, habilidosa, não fui. Eu brincava de videogame, gostava de brincar na rua. O meu sonho sempre foi ser executiva, nunca foi ser mãe. Eu não tinha um sonho de vida de ser mãe. A maternidade foi uma coisa que surgiu no meu coração. Ou seja, foi um presente. Foi um presente, né, que surgiu no meu coração. E até faço um parêntese sobre isso, né? Porque eu, graças a Deus, tenho uma carreira muito abençoada. Sabe, assim, como eu comentei, eu cheguei na Microsoft convidada, né? As pessoas reconhecendo o meu trabalho. Dentro da Microsoft eu cresci de uma forma muito abençoada também. Eu fui muito reconhecida de forma natural dentro da empresa. Trabalhando muito, mas sem pedir. Sabe, assim, eu não lembro de uma vez, vou fazer 8 anos de Microsoft, que eu pedi uma promoção. E há 8 anos eu tenho 6 promoções dentro da empresa. Então, assim, foi uma carreira muito abençoada e eu fui conquistei uma posição de liderança. Só que você tem tudo isso, aí você fala, mas tá faltando. Tá faltando. Tem um casamento muito feliz, um marido muito amigo, a gente curtiu e curte muito a vida juntos. Aí você viaja, vai pra festa e faz isso, faz aquilo, aí
tá faltando, né? Então, Uhum. a maternidade ela veio como esse sentimento natural, onde eu já tinha me realizado como esposa, me realizado como amiga, me realizado como profissional, e aí tinha aquela coisinha que dentro do meu coração estava faltando, e aí veio esse desejo de ser mãe. Só que ele é um desejo que surgiu, então eu não tive uma vida preparada para isso. Eu não brinquei de trocar Uhum. boneca, eu não brinquei, sabe assim, porque tem muitas mulheres que são maternais, eu não me considero. E aí quando nasceu, cara, era muito difícil para mim, assim, era muito difícil porque eu não sabia pegar, eu não sabia colocar no colo, e eu lembro que eu falava: "Mãe, eu preciso amamentar". E aí a minha mãe pegava o Lucas, Na maior encaixava, naturalidade do mundo, né? e ela encaixava no meu bebê pra mamar e eu ficava assim, tá, e agora? Como é que eu viro? Como é que eu troco? Então, foi a primeira experiência na minha vida em que eu realmente me senti 100% vulnerável. E é bom, Assim, né? é diferente. É bom. A Hoje eu tô diferente. vulnerabilidade é uma coisa É. diferente, mas eu acho que é uma coisa boa, porque eu acho que é aí que você se transforma. É porque é. É aí que tá o Deus no meio, porque você é Exatamente. totalmente dependente. Então eu lembro de ter madrugadas que eu falava assim: "Deus, você", eu até me emociono em Ah, lembrar, não. porque eu falava assim: Tá tudo certo. "Deus, Eu tô quase você aqui. você me deu essa criança, você me capacite. Você gerou dentro de mim o desejo de ser mãe, você me capacite". E aí, naturalmente, as coisas iam acontecendo. E eu falava: "Filho, a mamãe não sabe, mas a gente vai dar certo aqui e eu vou conseguir te trocar, eu vou conseguir te amamentar e vai dar certo". Então, assim, tem sido uma experiência na minha vida de 100% de vulnerabilidade, de 100% de doação, mas tem sido a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque eu acho que é isso, então eu acho que a gente se transforma e a gente muda como ser humano quando a gente tá realmente vulnerável, aberto àquilo. Extremamente. E é muito difícil a gente se colocar nessa posição, né? Eu não tinha até então na minha vida, na minha carreira profissional, no meu Porque tu casamento, tava no seu controle antes, tava né? tudo sob meu controle. Tava tudo sob meu controle. E aí a maternidade veio pra dar rasteira e falar assim: opa, Calma aí, eu recomeça. vou, eu vou, vou te ensinar, minha Vem filha. cá, bonitinha, vem aqui que Eu eu vou vou te ensinar a você ser mais dependente. ser mais Dependente, filha. mais filha, Filha. exatamente. E aí isso mudou até a forma como eu me apresento, né? Assim, eu até no meu LinkedIn eu troquei isso porque a gente sempre colocou muito de quem a gente é nas nossas profissões. Teve um amigo meu que um dia virou pra mim e falou: Camila, você já parou pra observar que quando alguém pergunta assim, quem é o Theo? Quem é o Daniel? Quem é a Gabi? A gente fala, o Theo, eu sou o Theo da Quato, que trabalho com isso, que trabalho com aquilo. Eu sou o Daniel, que venho A de uma gente empresa de coloca a mar. nossa profissão, o que Sempre. a Então, gente faz. assim, e eu falei, gente, é isso mesmo, a gente se apresenta como quem a gente faz. Então, eu era a Camila, especialista da Microsoft, a Camila, account da Microsoft, a Camila, diretora da Uhum. Microsoft. É, E aí eu falei, não, peraí, hoje eu sou a Camila, filha de Deus. E aí, Isso. porque eu sou filha de Deus, eu sou isso, isso e isso, eu tenho essa e essa crença, essa e essa missão. Então a maternidade, ela vem consolidando. Eu ainda não tenho todas as respostas, né? Eu ainda não sei É. o misto da pessoa que fica, do que eu tô me transformando, mas tá sendo bom. Gostaram que da aula sobre identidade? Isso aí é a restauração de identidade. É. Ela viu, ela conseguiu entender quem ela era em Cristo Jesus. Isso aí está naquele livro de coach de capa preta que foi escrito há mais de 2000 anos. Salvo me engano, está lá no livro de Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é identidade, é você saber quem você é. E foi muito bom você tocar nesse assunto, que eu sempre falo para o meu time: vocês não são a quatro. E eu repudio veementemente aquele negócio. Ah, nós somos, dentro da empresa, nós somos uma família. Eu falei assim: não, não, não. A sua família está lá na sua casa, sua esposa e seus filhos. Aqui nós somos um CNPJ. Nós estamos aqui, nós não somos a quatro. Nós estamos na quatro. Eu acho que foi ontem, eu estava fazendo a parte de onboard com o time e eu falei: o CNPJ ele é uma realidade imaginativa. Ele é tão somente um número. Tudo que eu vou apresentar para vocês aqui não tem nada a ver com a empresa, tem a ver com as pessoas que aqui trabalham. Simplesmente assim. Por quê? Porque as pessoas confundem.
o que elas são com o que elas fazem. É isso. E eu vivi isso na pele. Dentro de casa, eu vendo meu pai falar que ele era um aposentado. Eu sou aposentado. Eu sou aposentado. O que que o aposentado faz? Fica sentado assistindo televisão, Sim. lendo jornal, e foi Nada. esse, o final de vida do meu pai foi esse. Então, quando o meu irmão falou assim, agora eu sou aposentado, eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você, não fala que você é aposentado, não, você é o Juarez. E você pode fazer um monte de coisa do que É ser isso. aposentado. Deixa para poder aposentar o dia que você for para a glória. O dia que você for para a glória tá tudo certo, mas enquanto a gente tem sopro de vida, a gente pode fazer inúmeras coisas. Porque o que a gente faz não nos define. Então, isso que você está trazendo para a gente é exatamente você entendeu que você era a Camila, filha amada do pai. Ponto. Eu faço o quê? Eu sou account, eu sou diretora, eu sou o que for. E aí, até voltando um pouco, né? O Theo falou que eu podia falar, eu tô misturando os assuntos e fala Mistura. de Aqui, tudo, né? aqui Então eu tô uma bagunça, né? A Gabi, jornalista ali, vai falar: minha filha, cadê sua lógica e seu nem roteiro? se preocupa com isso aí, não. Não, Mas o roteiro aqui já foi embora há muito tempo. Nada do que está aqui no roteiro eu perguntei. é, mas isso é um ponto até trazendo para a carreira de volta, né? Não Uhum. querendo mudar o assunto, mas trazendo para a carreira. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, independente de religião. Eu acredito muito em Deus, tem gente que acredita em energia, tem gente que dá nome, não importa. A gente precisa entender a nossa identidade. A gente precisa entender quem a gente é. E a gente precisa estar movido por um propósito, né? Eu acho que quando você entende quem você é, quando você é movido por um propósito, profissionalmente isso traz ascensão. Né? Aí é o natural que eu falo, de você crescer naturalmente, de você realizar grandes projetos. Então, eu acho que é muito importante a gente parar para entender qual é a nossa identidade, quem a Uhum. gente é, não o que a gente faz, quem a Isso. gente é, o porquê que eu estou fazendo aquilo, por que eu trabalho na Quatro, por que eu trabalho na Microsoft, por que eu trabalho com o setor público, por que eu trabalho com empresa privada, a vida de quem eu impacto, o que eu estou mudando. Então, eu acho que isso tem que ser o centro, sabe? Tem que ser a direção. E aí as outras coisas, elas vêm como um resultado, né? Então, a performance ela é, o seu resultado, ela é um caminho, né? Ela é uma Uhum. consequência de alguém que decidiu ser guiado por um E é propósito. natural, né? É isso, é natural. E eu acho que hoje perdeu isso um pouco, né, Théo? Assim, eu falo que a maternidade ela me colocou numa posição vulnerável que me obrigou a entender isso, mas as pessoas não param para pensar o porquê que elas estão fazendo aquilo, né? Se elas estão felizes, se elas têm propósito naquilo. Então, eu acho que até, né, para falar de carreira, para falar de profissão, para definir um futuro, né, com o que você quer trabalhar, para definir o impacto que você quer dar para a tecnologia, que é, né, um dos temas que a gente tem, você entender a sua identidade é muito importante. Então, assim, hoje é até para o meu futuro, né? Porque assim, eu assumo uma posição de liderança, eu me torno mãe, aí eu volto. Uhum. E você volta diferente, porque a sua disponibilidade não é a mesma, você não é mais aquela pessoa 100% disponível para Total. aquilo. Então, hoje a minha identidade, ela, como filha de Deus, como esposa, como mãe, ela vai definir a profissional que a Camila quer ser daqui para frente, sabe? Eu acho que isso hoje é o meu guia. E aí, com base nesse guia, eu vou tomar as minhas decisões de carreira, eu vou conseguir influenciar, eu vou conseguir buscar performance, resultado, enfim. A gente falei para você que esse episódio está sensacional. Então é o seguinte, já clica em curtir e compartilha, porque vocês entenderam que a gente falou bastante sobre propósito aqui. Então talvez tenha aquela pessoa que ainda não tem o seu propósito clarificado e essa é a oportunidade, por meio desse podcast, você tocar a vida dessa pessoa. Então compartilha. A gente entende que, na verdade, o nosso cargo é só um nome. É isso. Porque independente da função que eu estou, onde eu continuo sendo o Theo, fazendo tudo com a mesma energia, com o mesmo gás, porque é só título. É só título. Então, eu falo bastante para o time hoje. Tipo assim, hoje eu estou diretor na Quatro Tecnologia. Amanhã, eu não sei para onde eu vou estar, mas tenho certeza que eu vou estar com a mesma energia, colocando a mesma pressão que eu estou colocando hoje. Por que eu estou te falando isso? Porque você foi criada dentro de um ambiente de governo, atendeu contas extremamente
estratégicas dentro da esfera governamental, e aí você vem do seu momento de maternidade e você vai para um outro mercado. Você entendeu que você está vivendo diversas vidas profissionais dentro da própria Microsoft? Sim, isso é legal. Isso é uma das paixões que eu tenho em trabalhar na Microsoft, porque, primeiro, eu acho que a Microsoft ela é uma empresa de oportunidades, Sim. né? Assim, ela é uma empresa que te dá oportunidades e é uma empresa muito grande, de um portfólio muito rico e você pode ser muitas coisas ali dentro, sabe? Então, eu tô vivendo em várias versões da Camila aí, em várias fases da minha vida, diferentes situações dentro da mesma empresa, né? Em 8 anos de empresa. Mas assim, é uma mudança. Depois de 15 anos de setor público, eu volto atendendo algumas contas de commercial com uma missão diferente, Sim. E que né? não são contas pequenas também, né? Só contas gigantes, mas eu quero entender um pouco sobre como foi esse primeiro impacto seu com o setor privado e como é que tem sido essa experiência. Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu, eu gosto de gente, esse é o primeiro ponto. Eu gosto de gente. Só que os dois clientes me atraem muito. Eu gosto muito do governo, mas eu gosto muito do privado também. Como é que está sendo isso para você? Assim, a minha paixão por governo, ela sempre foi muito grande. Primeiro, sou de Brasília, Claro. cria de Brasília, filha de pais brasilienses, então a gente respira o DNA de governo aqui, então isso já é um ponto. E o segundo ponto é que eu sempre misturei muito a minha parte de cidadania com o meu trabalho. Então eu me sentia exercendo um bom papel como cidadã, trabalhando com o governo. Então, Boa. na Tenho minha essa visão cabeça eu também. sempre associei muito, quando eu faço um governo comprar melhor, trabalhar melhor, ser mais Estou produtivo, fazendo eu minha estou fazendo o parte. meu país ser mais produtivo, o meu país ser melhor. Então, essa é uma paixão que não muda e eu Uhum. tenho, assim, trabalhar com o setor público, a gente tá fazendo um bem para o nosso país, para nossa sociedade. Então, isso não muda. Então, esse é um ponto, isso persiste na Camila e é uma paixão que eu sempre vou ter, porque as pessoas acham difícil trabalhar com o setor público, né? Quando você escuta de quem não é do nosso mundo aqui, fala, nossa, é lento, é burocrático. Gente, é É, apaixonante. maravilhoso. Você transforma, você muda seu país, você muda sua cidade. Então, esse é um ponto. O mercado privado não é a primeira vez que eu atuo com o mercado privado. Durante a minha posição de especialista de solução, eu atendi algumas contas de Ah, saúde legal. Legal. que eram Você chegou privadas. a atuar também em health dentro da Também Microsoft? health, atuei durante algum tempo, então não é o meu primeiro Ah, tá. contato, mas assim, 100% privado e longe de governo é o meu primeiro contato. Então, em relação ao BAC, aí eu volto lá na identidade, né? Eu acho que esse processo de transformação todo, a minha identidade está definida. Eu sei quem eu sou, eu sei o que me move, eu sei aquilo que é importante para mim. Uhum. Então, isso já elimina a vaidade, elimina medo, elimina tudo. Você fala, Uhum. peraí, se eu tô aqui é porque existe algum propósito para eu estar aqui com essas contas agora. E, e aí o mercado privado está sendo curioso, eu tô achando curioso, Théo, porque aí sim entra o dinamismo, é um mercado mais dinâmico, né? Então as coisas acontecem de uma forma mais rápida, e isso também é legal, né? Assim, você É. consegue ver valor, gerar valor de uma forma diferente. Eu acho que o mercado privado, ele tem mais contato com tecnologia, com Com mais fabricante, inovação, com né? mais inovação. Então, assim, é mais fácil, né? Tá lá Uhum. fora, é mais fácil receber informação, as empresas são muito assediadas, né? É Sim. mais fácil chegar nelas. Então, isso também é curioso, porque isso te exige pensar de uma forma diferente, né? Então, tá sendo uma experiência, e aí volta naquilo do amor, né? Aí eu cheguei, falei, opa, peraí, é mercado privado. Então, o que eu tenho para sugar daqui? O que eu tenho para aprender? Opa, é mais dinâmico, então eu vou ter que aprender e vou poder Uhum. entregar soluções de uma forma mais dinâmica. É mais exigente. Então, peraí, eu preciso me reciclar, eu preciso estar atualizada, eu preciso ajustar o pitch, eu preciso entender é, de uma forma efetiva o que esse negócio precisa, né? Então tá sendo legal também. E também é legal entender o negócio das empresas, né? Então, assim, tá sendo muito curioso. Eu falei, peraí, deixa eu entender. Como é que essa empresa ganha dinheiro? O que ela precisa para mudar? Né? Então, tá sendo curioso e tá sendo um desafio barra oportunidade bom de entender
peraí, como é que eu transformo o negócio dessa empresa, né? Como é que essa empresa pode ser melhor? Como é que ela pode ser mais produtiva? O que que ela quer passar como mensagem, né? Então, tá sendo curioso. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a Brasoftware é uma empresa que eu trabalhei e eu tenho assim um enorme carinho pela Brasoftware. E lá na Brasoftware eu tive a oportunidade de navegar em diversas posições dentro da companhia, sempre com um chapéu diferente. Eu fiz um caminho completamente inverso do comum. Eu saí da área de vendas e fui para a área técnica. Na época foi até muita influência do próprio Humberto, né, na época do time da Microsoft, Glaucio, Marquinhos e tal. Eu saí da área e eu fui falar de nuvem dentro de governo. Só que nessas mudanças de posições, eu fui entendendo sobre diversas áreas de negócio dentro do negócio Microsoft. Aham. E isso tudo me capacitou para poder ser empresário hoje. Sim. Então, é por isso que eu vejo como quase que um presente para Com você certeza. esse novo chapéu, porque vai fortalecer ainda mais você enquanto profissional dentro da própria Microsoft. E também, hoje, você está dentro de uma estrutura do mercado privado. Amanhã, dentro da Microsoft, você pode estar de volta dentro de governo. E hoje, dentro da Quatro, o que eu falo bastante com o Otávio, eu falo assim, Otávio, a gente precisa ir para São Paulo. Porque assim, o mercado privado em Brasília é desse tamanho. Em São Paulo é muito grande. Em São Paulo a gente tem muita concorrência, mas eu falei assim, eu preciso ir enfrentar a concorrência em outros mercados para poder vender, primeiro, para poder entender o que o mercado lá está oferecendo, para que a gente possa se adequar enquanto companhia, para poder vender para esses clientes, para depois a gente trazer isso aqui para o governo. Porque, por exemplo, todo mundo falando hoje, a gente está muito forte nessa jornada de adoção de IA dentro do governo, mas, por exemplo, o primeiro projeto de Copilot que a gente executou foi final de 2024. Final de 2023, início de 2024. A gente fez uma integração das ferramentas do Copilot com o ServiceNow. E para você ter ideia, a gente está executando no governo agora um projeto mais ou menos parecido com isso. Então, assim, isso de uma certa forma, pensando exatamente com essa visão que você tem de estar servindo ao país por meio do que você faz, eu entendo que eu ir para o mercado me capacita muito mais para poder depois chegar e ter discussões melhores com o governo. Então, esse é um entendimento que eu tenho, por isso que eu gosto muito de navegar lado a lado ali, tanto privado quanto governo, porque isso nos estica, nos fortalece ainda mais como parceiro Microsoft. Com certeza, com certeza. E assim, cada empresa e cada indústria, ela tem um ritmo, um compelling, um desafio, né? Então, vou falar de varejo. Poxa, o varejo está passando por uma dificuldade de rentabilidade, né? O perfil do consumidor mudou, né? Tá numa era de saúde, tá numa era de não álcool, né? Tá numa era de comer menos. Então, assim, as pessoas compram menos ou compram diferente, mudou o tipo de produto. Então, assim, o perfil do consumidor mudou. Então, poxa, o varejo está precisando se reinventar, né? Está precisando ser mais eficiente em algum ponto, está precisando explorar muito os dados. Então, assim, isso tudo, né? Eu tô tendo o privilégio de aprender porque é curioso entender isso, que é um desafio que dentro de setor público eu não vou ter. Eu tenho mais focado em política pública, estou mais focada em outro tipo de projeto. Então, assim, eu estou amando aprender, porque aí eu vou falar assim, opa, eu atendo uma conta de varejo, ele tá passando, o mundo está passando por um momento de mudança no perfil do consumidor. Peraí, deixa eu ver como é que a tecnologia pode ser um papel, um aliado para essas empresas melhorarem. Uau. Eu atendo uma empresa, eu trabalho com uma empresa que ela atua em concessão de rodovia, que ela atua em obras, que ela atua em sistema de transporte. Peraí, como é que ela consegue ser mais efetiva? Como é que ela consegue participar de processos licitatórios de concessão de forma mais efetiva? Como é que ela é mais eficiente? Imagina o tanto de contrato que uma empresa dessa gerencia, como é que a tecnologia pode impactar? Então, assim, trabalhar com tecnologia é apaixonante por isso, porque seja numa indústria de setor público, né, que a gente mistura ali um papel e isso sim é apaixonante, mas seja no mercado privado, que você vê o mundo mudando, né, e você consegue entender o que aquela indústria precisa e como é que a tecnologia pode impactar ela a ser melhor, é muito legal.
Né? A verdade é que eu acho que eu sou apaixonada por tecnologia e seja onde me colocarem, Vai ter projetos inovadores. vai ter projetos inovadores e eu vou querer me desafiar, desafiar o cliente a entender como é que ele pode ser melhor, como é que ele pode produzir. E até na parte social também, né? Assim, eu sempre, por ser uma cabecinha de Brasília, eu sempre associei muito a capacidade de ação social muito ao setor público, né? E Uhum, fato, ela existe. A sim. gente influenciando política pública, a gente influencia de forma muito direta socialmente o nosso país. Mas as empresas também, porque essas empresas são vozes, essas empresas têm institutos, essas empresas elas estão em lugares que às vezes, né, um ministério, um tribunal, ele não Uhum, está. Então, elas são um elo, né? Elas são um elo, sim, né? A Quato é um elo sim. para chegar, para impactar a vida de pessoas, para ter contato com pessoas que eu não vou ter. Então, esse lado ele não deixa de existir, né? O lado do propósito ele não deixa de existir. A tecnologia ela sempre ali ela é o caminho do como, né? A tecnologia ela é o impulsionador, mas o propósito ela vai definir aonde que eu aplico essa tecnologia para ela gerar valor, para ela transformar a vida, para ela ser melhor. E isso se aplica ao mercado privado, se aplica ao setor público, se aplica onde a gente estiver. E você tocou num ponto muito bacana aí sobre o social. E eu lembro que na última reunião que a gente teve, a gente estava falando sobre diversos assuntos, e você falou de um projeto que você participa. Fala um pouquinho dele pra gente. Falo, é um projeto que eu tenho. Também um dos projetos que transforma o meu coração e que eu tenho muito privilégio de poder dizer que eu participo, que eu contribuo e que faz parte de quem eu sou Uhum. hoje, que é o AME, que ele chama AME Mulheres Esquecidas, é uma associação que nasceu do coração de uma amiga, onde ela sonhou que ela estava dentro de um presídio falando com mulheres. E aí ela, opa, peraí, o que que isso quer dizer? Ah, então ela teve um sonho, sonhou de novo e esse sonho se repetindo até que ela materializou em oração. Ela também tem a espiritualidade muito forte, é uma pastora. Ela materializou em oração que Deus queria que ela tivesse dentro daqueles presídios falando com mulheres. E aí foi onde surgiu a AME, que é uma associação com esse foco em apoiar, né? Não apoiar de uma ação, de um ponto, é criar uma comunicação contínua com mulheres dentro de presídios femininos. Por quê? A realidade de presídio feminino ela é uma realidade muito cruel, porque geralmente os homens, eles recebem visitas, né? Eles recebem visitas da família, eles recebem visitas de uma esposa, de um filho, da mãe, mas a mulher não. Então, assim, infelizmente, essa é uma realidade. As mulheres, elas ficam esquecidas dentro de presídios femininos, né? Então, a AME, ela surgiu com esse objetivo de como é que eu levo amor, como é que eu escuto essas mulheres, como é que eu entendo como elas estão e eu crio um trabalho em cima, né, para apoiar. E aí a AME tem alguns pilares lindos, assim, ela tem um pilar de dignidade, né? Porque o governo, e isso muda muito de governo federal para estado, eles mandam cestas, eles mandam kits, só que nem todas recebem ou nem todos os kits eles têm tudo que uma mulher precisa, né? Então, na época teve uma questão de política que ficou muito famoso a questão dos absorventes, né? Mas Uhum. esse é um dos detalhes de coisas que elas não recebem. Então, a AME, ela tem um pilar de dignidade em que a gente entrega cestas para essas mulheres que não recebem, porque tem coisas que vêm do governo, mas tem coisa que vem de família. E a mulher que está lá esquecida, ela não recebe esse componente. Então tem esse pilar de dignidade. Tem um pilar muito forte de amor, onde a gente envia cartinhas mensais para essas mulheres, para que elas se sintam amadas, para que elas entendam, né, Uhum. o papel que elas têm, quem elas são, para que a gente fortaleça a identidade. E existe um pilar muito forte que ele me pegou e que aí conectou com o trabalho, que é o de ressocialização. Por quê? É, hoje a gente coloca, seja mulheres, seja homens, dentro de um presídio, larga essas pessoas lá e elas ficam lá por um ano e voltam para a sociedade. Essas pessoas voltam para a sociedade totalmente despreparadas, né? Porque, imagina, eu fiquei 6 meses de licença maternidade e eu voltei para a sociedade e falo, gente, como a tecnologia evoluiu, o que que mudou, né? Como as coisas estão acontecendo de uma. Tanta coisa mudou em Sim. relação à tecnologia. Imagina alguém que está dentro, né? Está privado de liberdade. Então, a gente coloca essa pessoa na sociedade sem nenhum suporte, sem nenhuma capacitação, sem nenhum apoio.
E a gente espera, como sociedade, que ela seja melhor, que ela brilhe, que ela conquiste um emprego. Então, o AME, ele vem, esse pilar de ressocialização vem entender esse papel, que dentro do presídio a gente precisa cobrir essas pessoas de suporte, a gente precisa capacitar, a gente precisa apoiar, para que elas voltem para a sociedade prontas para recomeçar a vida. Né? Então, eu sempre falo que existem pessoas que têm um pouquinho de preconceito com esse tipo de projeto em presídio, porque falam, essa pessoa cometeu um erro. E assim, tá tudo bem, a gente costuma dizer que tem 2 motivadores. Tem gente que acredita no amor, Sim, eu acredito nele. também. Então, eu acredito no amor e eu acho que todo mundo tem uma oportunidade para recomeçar, né? Mas eu acho que de uma forma prática, para quem não acredita no amor, a gente precisa pensar, essa pessoa vai voltar para a sociedade. Se ela volta com um emprego, se ela volta bem, se ela volta se sentindo Tendo bem, condição, né? tendo condição, a chance dela voltar para o crime, ela é muito menor, né? Então, esse pilar de ressocialização me pegou e foi quando eu entrei nesse projeto efetivamente, porque eu estava dentro do Ministério da Justiça, trabalhando com o setor público, liderando conta de governo, e eu falei, opa, peraí, será que a gente não pode pegar os cursos que a Microsoft oferece online e fazer com que essas pessoas tenham acesso a esses cursos dentro do presídio? E aí a gente conseguiu estabelecer uma parceria na época, pelo qual eu tenho muito orgulho. Michelle estava comigo ali dentro da Microsoft também, a Mi nós fizemos isso juntas, que é com que dentro dos presídios, os presídios que têm laboratório, elas consigam ter acesso, né, a esses treinamentos. Hoje, eu peguei uma visão a nível nacional. Tem mais de 8.000 pessoas privadas de liberdade que têm um certificado de tecnologia. Sem noção que significa que, assim, que são 8.000 pessoas que estão numa situação privadas, que estão num momento difícil, que elas podem voltar para a sociedade tendo a chance de ter um emprego, tendo a chance de ter uma vida de volta e ser uma pessoa melhor, né? Então, aí é onde une, né, o social com tecnologia, com trabalho. Então, assim, eu tenho muita paixão por esse projeto. Ele também me transforma como pessoa, porque quando você tá lá dentro de um presídio e você olha no olho daquela mulher, ela cometeu um erro, mas ela é um ser humano. Ela é um porque as ser pessoas têm humano. mania de julgar o erro do outro como se o erro do outro fosse mais grave do que os que você comete, né? É o que eu Então, costumo assim, dizer, pecado é pecado, irmão. Não tem é esse negócio isso. de pecadinho e pecadão, não. Ela é um ser humano que precisa de amor e que precisa de uma oportunidade. E é legal, e eu gosto de falar isso porque a gente tem números, né? Vou Sim. voltando para números. Então, tem um presídio feminino de Lusiânia, que a AME começou esse trabalho, e o índice de reincidência no Brasil ele é muito alto, ele é de 7 em 10. Mas presta bem atenção. Qual a chance, quais são as chances dessas pessoas que estão dentro de presídios, que saem dentro dos presídios? Qual a chance que elas têm de voltar e de se ressocializar? É baixíssima. Baixíssima. A gente não existe um trabalho de base. Inclusive, para vocês que não assistiram, clica aqui, ó, o Daniel vai colocar para vocês um episódio que a gente gravou com o José Avando. Ele é presidente da TechSoup no Brasil, que é um programa onde une todos os fabricantes de tecnologia que permite o acesso à tecnologia a custo baixíssimo, a quase custo zero, de fabricantes como a própria Microsoft dentro da TechSoup. Além disso, a TechSoup, o José Avando também lidera a ATN, a Associação dos Telecentros, que monta exatamente esses telecentros de tecnologia para organizações de terceiro setor. Então, clica aqui, ó, e assista. Então, essas iniciativas, igual essa da AME, faz com que as pessoas tenham acesso a conhecimento para que possa se capacitar, que por vezes não teve acesso antes de cometer o crime, e na prisão ela tem acesso a se capacitar para poder voltar e se ressocializar. Eu costumo dizer que é uma segunda chance que a pessoa tem. É isso. E assim, a gente precisa. A nossa sociedade, essas pessoas vão continuar saindo. Então, se a gente, como sociedade, não entender que a gente precisa investir, que a gente precisa dar instrumentos para ela ter uma vida melhor e ser uma pessoa melhor aqui fora, a reincidência ela é uma bolinha que continua girando. Então, nesse presídio de Lusiânia, eu não vou ter certeza dos números hoje, mas eu lembro que na época era 7 em 10. Depois de 2 anos da AME, eram 2. Teve um ano que não teve nenhuma reincidência. Uau.
Hoje existem mulheres que saíram e que a gente acompanha no programa que são formadas. Teve uma que fez matemática, teve uma que abriu a sua empresa. Elas têm a vida delas, elas têm... Então, assim, é um ciclo, sabe? E é um ciclo que, inclusive, que é um dos pilares do AME também, impacta as crianças. Sim. Porque essas pessoas têm filhos, gente, e esses filhos estão vendo essas mães em uma situação de vulnerabilidade ou voltando para a sociedade. Então, quando você gera amor para elas, você acolhe a família, você mostra para o Você filho, quebra o ciclo. você quebra o ciclo. Você quebra o ciclo. Então, é um projeto que também me transforma e que eu tenho muito orgulho, porque aí você sai do papel, né? Eu costumo brincar, você sai do papel de alecrim dourado, Uhum. né? De ser humano perfeito que está pronto para julgar, para apontar Sim. né? Quem merece, quem não merece, quem cometeu erro, e você fala assim, opa, peraí, deixa eu amar essa pessoa, deixa eu mostrar para ela que ela tem valor, que a identidade dela existe e que eu acredito nela. Então, assim, as pessoas, quando elas se sentem amadas, o amor é o motor que impulsiona. Elas Sim. querem ser melhores, né? E a gente tem dados que comprovam isso. E é um projeto que eu amo. E eu tenho muito orgulho disso, de ter conseguido, através da Microsoft, com a Escola do Trabalhador, que é um portal lindo, um projeto Escola do lindo, Trabalhador do INEP, né? do Ministério do Do Trabalho. Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, o Ronan e Lúcia lideram esse trabalho, é um trabalho lindo que a gente colocou nossos treinamentos numa plataforma e está aberto para qualquer cidadão. Isso, através de uma parceria com o Ministério da Justiça, na época, ficou disponível para penitenciários. E hoje os presídios que têm laboratório de informática, eles podem disponibilizar, né, para que as pessoas privadas de liberdade façam cursos lá dentro. E a gente tem, você tem esse dado de quantos presídios a nível Brasil tem laboratórios de informática, para a gente ter ideia do quanto que a gente precisa investir ainda para que a gente possa cobrir, né, a maior parte dos presídios no Brasil, não? Não tenho, Theo, não tenho esses números, mas eu sei que são muitos, sabia? Ah, Assim, dá para isso é ter um legal. impacto bom, dá para ter um impacto bom, dá para fazer parceria, né? Então, esse é até uma discussão que o Andrezinho está liderando agora, o André Castro, que é um... Vocês já conversaram com o André, Já, né? É um ser já. humano Ah, a maravilhoso, é um gente ama ele. profissional maravilhoso. Está liderando o MJ, ele está com a missão de construir isso junto, porque os que têm laboratório é fácil chegar ao curso lá. Os que não têm, a gente trabalha com parceria público-privada, vamos Sim, fazer doação, né? exato. E aí isso é bom até para sustentabilidade, porque a gente recicla dispositivos que iam E ser... existem esses programas E dentro dos próprios existem esses fabricantes, né? programas, né? Existem esses programas dentro dos próprios fabricantes. Então, assim, é a gente querer, é a Sim. gente colocar propósito e é a gente querer dar um olhar de amor para algum ponto. Então, esse é um meio, é um mundo, é um projeto que eu amo, que eu acredito e que eu acho que a gente pode, com essas parcerias público-privadas, com tecnologia, gerar ainda mais impacto para a gente quebrar esse ciclo. Para a gente fazer com que essas pessoas voltem para a sociedade se sentindo empoderadas, tenham condições de conquistar um emprego. E aí, tecnologia, o momento é perfeito, gente. Depois da pandemia, as pessoas trabalham remoto, Sim. né? Depois da pandemia, as pessoas elas podem trabalhar de qualquer lugar. Depois da pandemia, vem a IA, que hoje é uma nova era, né? Tá aberto para todo mundo. Então, é um projeto que eu amo, é um projeto em que a tecnologia tem o poder de impactar e que a gente ainda tem muito espaço para fazer coisas boas e fazer uma sociedade melhor através, né, E como é desse que faz caminho. para poder ajudar o AMI? Tem algum canal, um site, alguma coisa assim? Tem as Fala redes assim, ó, a gente está sociais. precisando disso, disso, disso. Tem as redes sociais, vou Uhum. compartilhar com vocês para vocês colocarem, Boa. para vocês participarem. Coloca aqui, tá, Daniel? Pra gente. É. Ele tá aqui, mas já Ele falta vai ele aí. colocar aqui, eu vou É. mandar, Daniel. É um projeto lindo, assim, é um projeto de amor, 100% associação, não tem nenhum investimento público, então... E tem muitos pilares, tem esse pilar de dignidade, tem o pilar de ressocialização, tem o pilar de capacitação, tem o pilar de crianças, que a gente acolhe as crianças, tem o pilar de cartinhas, então, quem quiser escrever cartinhas para essas mulheres, vocês não imaginam como muda a vida, imagina, você tá lá sem receber visita, sem ter ninguém lembrando de você e você recebe uma cartinha de alguém dizendo que você tem valor, querendo saber quem você é, né? Eu lembro de eu receber uma cartinha da minha afilhada nessa época, que a gente conseguiu colocar esse programa dos cursos, e ela falava, Dinda, eu me chamava de Dinda, Dinda,
Eu tô fazendo curso de informática e eu tô muito feliz e eu tô animada porque eu vou sair daqui e eu vou ter uma vida melhor, eu te prometo. Ela falava várias vezes, ela falava: "Eu te prometo que eu vou ser uma pessoa melhor, eu te prometo". Então, assim, tem noção do que isso representa para alguém estar lá? Com certeza. Então, assim, eu convido vocês a participarem, seja com amor, seja com doação, seja com uma parceria. É um programa lindo. E eu convido vocês também a cada um tem um propósito, né, Theo? Assim, Uhum. eu acho que esse foi um propósito que tocou meu coração Sim, por uma amiga que me tocou, mas cada um no seu mundo tem a chance de gerar impacto, né? total. Então, se o Theo tá em um lugar que eu não chego, o Dani, a Gabi, cada um chega no seu mundo em um lugar. Então, assim, que a gente seja esse elo de transformação, sabe? Que a gente use o nosso poder de influência, os meios que a gente tem, e aí a tecnologia sempre está por trás Sim. disso, como um caminho para a gente ser transformação e ser amor, aonde a gente toca. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho aonde toca, né? A gente vai Uhum. ter uma sociedade melhor, assim. Meu Deus, olha só como é que ela tá, que coisa maravilhosa. Cara, foi chocante hoje, né? Aí isso passa até trazendo um ponto, assim, que até você questionou sobre eu estar no mercado privado agora, né? Quando eu voltei, né? Primeiro que eu me desconectei total, Uhum. eu vivi os meus 6 meses de licença maternidade. Eu era muito workaholic, as pessoas falavam, Camila, você vai conseguir? Eu consegui. Assim, eu esqueci da vida e vivi meu filho, até porque eu não tinha condições de pensar em outra coisa ali. Eu tinha que aprender a trocar fralda, amamentar tudo. E aí, quando eu voltei, ó, a primeira pergunta que eu fiz foi: por que que Deus me colocou aqui? O que que ele tem agora? Né? Então, se eu tive a oportunidade nessa época, no Ministério da Justiça, influenciar e abrir uma porta para o AME, eu tenho certeza que existe um propósito para eu estar atuando com as empresas que eu estou, para que eu possa, de alguma maneira, ser um elo de amor para outras vidas, para outros projetos. Ah, Né? com Então, isso certeza. também me traz muita paz, de entender que existe um propósito maior para eu estar fazendo o que eu estou fazendo agora. Eu não tenho dúvida, Camila, É, que tem propósito, assim. A sua história é uma história, assim, que me toca muito, né? Tudo isso que a gente conversou aqui, o que a gente conversou aquele dia, né? A gente estava sentado ali trocando. A gente sentou para poder falar de negócio, a gente saiu de lá já falando do podcast da gente vir aqui contar essa história. E eu sei que eu só tenho uma coisa para te dizer, tá só começando, né? Só está começando toda a sua amém. história maravilhosa, ela está apenas começando. Isso não é a sombra do que há de vir, né? Então a gente vai ter muitas coisas, muitos projetos e muitas conquistas para celebrar suas nos próximos anos. Então eu tenho certeza que esse ambiente que você está hoje, onde você está hoje na Microsoft, existe um tesouro ali, que ele, à medida que você vai colocando energia ali, vai aparecendo, vai se tornando cada vez mais claro. Isso vai te levar para uma outra estação, e nessa outra estação a gente vai estar comemorando de novo. Mas tem uma galera ainda que precisa destravar. Tem uma galera que precisa chegar no mercado de trabalho. Você, como uma líder, melhor do que ninguém, você sabe da importância da gente formar a base, porque eu falo, não lembro com quem que eu estava falando, eu acho que foi em algum podcast, eu acho que foi em algum podcast que eu falei, que em algum momento, nós como líderes da área de venda, a gente falhou na formação de novos profissionais. Então, eu acho que a gente tem como dever, nas posições que a gente ocupa hoje, estar lá na ponta ensinando, empoderando essas pessoas para Sim. que elas possam assumir os cargos que, que a gente vai criar, porque a gente vai continuar crescendo. Então, eu queria que você trouxesse uma mensagem para essas pessoas que estão nas universidades, ou como você diz mesmo, estão em busca de uma segunda oportunidade, para que elas possam vir ocupar os espaços que estão sendo abertos hoje. Eu assisti uma palestra recente do nosso RH da Microsoft, junto com a companhia de talentos, se eu não me engano, que ele falava sobre, nessa palestra eles falavam sobre uma mudança de perfil do profissional, né? Porque assim, no passado,
as profissões, né, e as carreiras, elas eram muito associadas à identidade, né? Então, que é muito do que a gente conversou aqui hoje. A gente é o que a gente faz, né? Então, isso foi o que persistiu durante todas as gerações até aqui, né? Então, as pessoas, elas eram movidas e elas colocavam no trabalho a identidade delas, né? Então, o Theo era isso, a Camila era aquilo, era muito associado. E esse estudo de RH mostrava que isso mudou. Sim. Que hoje o trabalho ele deixou de ser o fim para ele passar a ser o meio. Então, assim, as pessoas elas não trabalham mais vendo no trabalho a identidade de quem elas são, o core principal. Hoje elas trabalham como trabalho sendo um meio para alcançar aquilo que elas querem. Seja uma relação social melhor, seja a saúde física que está muito em voga. Então, assim, talvez o meu primeiro ponto é isso, assim, eu acho que as pessoas precisam entender a sua identidade e o seu propósito, né? Que é isso, assim, por que eu quero trabalhar em determinada empresa? Por que eu quero fazer isso? O que eu vou alcançar? O que eu vou mudar? O que eu vou tornar melhor? Então, eu acho que isso é um primeiro ponto, assim, a gente precisa, antes de decidir uma profissão, antes de olhar para um caminho e entender quem eu sou e o que eu posso gerar de valor nisso. E aí, esses dados do RH já mostrava isso, assim, vai ser assim, as pessoas elas não vão trabalhar mais no futuro, o jovem de hoje ele não quer mais trabalhar tendo o trabalho como a essência daquilo, né? Então, se as pessoas não acharem propósito, não vai perdurar, sim, né? A gente não vai ter novos líderes, isso não vai continuar. Então, meu primeiro ponto é, entenda quem vocês são, né? Entenda qual é o seu propósito, identifique o seu caminho para gerar impacto. Esse é um ponto. Um outro ponto, a gente precisa fortalecer muito a nossa parte de resiliência, né? A tal da inteligência emocional, né? Que são os soft skills, assim. Antes a gente estudava muito, né? Você se estudava para tirava certificação na nossa época, né? Eram certificações ali e você era um bom profissional, você estava apto. Hoje não, né? Hoje isso vai ser muito dinâmico, então fortaleça a sua inteligência emocional, fortaleça a sua capacidade de empatia, fortaleça a sua capacidade de se relacionar, né? Porque isso vai ser uma grande competência do líder do futuro, né? Porque hoje o conhecimento ele é muito dinâmico, né? E outro ponto também é se dedique, sabe? Tenha uma disciplina para aprendizado contínuo, sabe? Então eu acho que a gente precisa, diferente do passado, que o conhecimento ele era muito estático, hoje a gente precisa entender que a gente vai ter que estar estudando sempre. Principalmente com tanta tecnologia. Com tanta tecnologia, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas precisam encontrar propósito para elas serem felizes no que elas fazem. E aí, se elas forem felizes no que elas fazem, se elas amarem o que elas fazem, elas vão ter uma carreira em que as coisas vão acontecer. As pessoas precisam se preparar emocionalmente, né? Assim, elas precisam fortalecer a sua capacidade de empatia, fortalecer a sua capacidade de relacionamento humano, porque isso vai ditar o perfil de profissional de sucesso do futuro, essa capacidade de se adaptar. E eu acho que as pessoas precisam entender, né? Os jovens, os talentos, que eles vão ter que estudar sempre, que eles vão ter que estar se atualizando sempre, que hoje o conhecimento é dinâmico, né? Isso não é mais estático. E isso precisa fazer parte, né? A gente precisa entender que a gente precisa se atualizar, que isso não para. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que os grandes líderes, né, assim, eles vão surgir à medida que eles entenderem que eles são vencedores, que eles podem, né? Eu acho que isso vai fazendo com que as pessoas tenham ascensão, sabe? Eu acredito muito que o amor, a esperança, são as máquinas que impulsionam. Então, eu acho que quando esses jovens, esses talentos se alimentam disso, somado com a ambição, né? Com a força, com o desejo por resultado, por performance, a soma disso vai fazer com que a gente tenha profissionais brilhantes chegando no mercado. Tá preparado? Tá preparado para o lançamento desse episódio aqui? Foi 1 ano e meio aguardando, querido. 1 ano e meio para... Falei muito? Não, você somou muito, é diferente. Querida, muito obrigado. Obrigada. Obrigada pela generosidade do seu olhar, pela oportunidade de me ouvir, né? E pelo carinho de ouvir a minha história.
Amém, Obrigada. querida. Eu te desejo toda a sorte de Amém. bênçãos. Muito obrigado por esse episódio. Esse episódio foi o episódio que eu mais me emocionei. Porque a história é uma história maravilhosa, é um novo tempo na sua vida. E eu tenho Amém. certeza que a gente vai gravar tanta coisa junto ainda, porque a gente tem uma sinergia muito grande, porque a gente está falando sobre a mesma coisa, sobre identidade, sobre propósito, é sobre destino. Então, vamos que bora. Amém. E a gente Obrigada. termina por obrigada. aqui. Obrigada. Pessoal, um beijo para vocês e até o próximo QuatroCast. Sabe por que eu estou parado aqui ainda? Porque esse episódio ainda não acabou, pessoas. No próximo episódio, vocês vão conhecer um novo quadro aqui dentro do QuatroCast, que é a inovação no quadradinho. Sabe por quê? Você está achando que a gente exporta só legião urbana aqui, que a gente exporta só políticas públicas? Não. A gente exporta tecnologia aqui no Distrito Federal. Então, aqui no Distrito Federal, a gente tem um polo muito grande de inovação. E por muitas vezes a gente fica buscando tecnologias em outros mercados, sendo que aqui dentro do nosso quadradinho nós temos tecnologia avançada e tecnologia de ponta. Então, a partir do próximo episódio, vocês vão conhecer essas inovações diretamente aqui do QuatroCast. Então, fique ligado no nosso próximo episódio e não se esqueça, meu jovem, se inscreva no nosso canal e chama aquele colega também para poder conhecer o nosso QuatroCast.